Salve, salve! Como você está? Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos à nossa nave. E como que foi a sua semana? Semana tão especial, né, galera? Ontem comemoramos o dia destas guerreiras, destas anjas das nossas vidas. As mamães, né? Desse Brasil varonil, deste mundo. E que possamos pedir proteção para que elas fiquem sempre bem pertinho da gente, né, galera? E quem é que lembra do que a gente tá falando aí, né, pessoal? Quem é que tem na memória aí o que a gente tá conversando, pessoal? Muito bem, tá ligado ao caixa, tá ligado... Exatamente, mas olha, enquanto você lembra aí, olha, vai dando aquele joinha pra gente, que é tão importante. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, aperta o sininho para receber sempre as notificações e se você gostar, compartilha com a galera. Mas é isso mesmo, nós estávamos trabalhando essa questão do caixa e aí nós temos a relação, lembra? Sobra de caixa, Ixalá, muito ouro, galera. Relação sobra de caixa, então nós temos aplicações e ou investimentos. Relação estouro de caixa, que eu sei que não é o seu caso, nós temos a dobradinha, empréstimos e financiamentos. Muito bem. E agora nós iremos pegar tudo que a gente viu aqui, aquele famoso bem bolado, tudo junto e misturado, mas com um olhar para frente, é o tal do orçamento, o tal do budget, o tal do centro de custo. Mas olha, só um segundinho. Muito bem, galera. Esse tema que a gente vai começar hoje é um tema bem importante porque ele consolida, né, o que a gente está estudando para olhar. Claro que existem empresas, veja, que fazem um orçamento aí para 10 anos, para 20 anos. Claro, todos baseados num planejamento estratégico que vai, né, galera? Vai lá para frente. É o famoso papo para mais de metro, que claro que a gente vai treinando, vai exercitando, como diria Armstrong quando pisou lá na Lua, né? Foi uma frase bem interessante, inteligente. Um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade. Então, se a gente começa a treinar isso, vou fazer o orçamento do próximo semestre, vou fazer o orçamento do próximo ano, vou fazer o orçamento dos próximos 2 anos, você vai traçando linhas de estratégia e aí você consegue olhar mais adiante. Mas o nosso papo aqui, vou ficar muito contente, feliz, se a gente caminhar para um pensamento anual, ou seja, dada a realidade do nosso negócio até 2022, o que a gente vai trabalhar com os dados retrospectivos, claro que colocando os senões da pandemia e desse conflito, que são 2 elementos que esperamos, né? Agora 20 toques na madeira que não voltem a ocorrer, né? Nem a pandemia e a guerra, que a gente entende que, né, Ixalá caminhe-se pro encerramento. Então, galera, veja, o que nós temos aqui? Nós temos todo um encaminhamento, toda uma análise, tirando esses elementos, né, que mexem numa estabilidade de projeções. Eu vou avaliar o que tem ocorrido até agora, e a partir daí, com os cenários de tendências, é claro que aí volta, né? Na China teve, infelizmente, um desdobramento pandêmico, tem que ir para o cenário
Tem. A projeção deste conflito e, eventualmente, infelizmente, outras zonas de preocupação no mundo tem que entrar, infelizmente, tem que entrar, entendeu? Então eu vou trabalhar um cenário com 3 perspectivas: um cenário otimista, um cenário realista, né, o mais provável. Infelizmente, eu preciso me preparar para o pior. Veja, eu olho e quero ficar no melhor, mas eu preciso me preparar para o pior. Então eu vou olhar para esses cenários de tendências, análise retrospectiva, e vou trabalhar em cima desses elementos, entendeu? Porque eu tenho impactos no cenário político-econômico, eu tenho impacto no cenário mercadológico e tenho impacto no cenário comportamental. Eu já falei desses elementos, esse tripé, mas eles são fundamentais para a gente entender como que isso impacta tanto na visão mais operacional, que vai ter seu orçamento operacional, numa visão mais de gerência, mais do gestor, que é a visão mais tática, e a visão mais de diretoria, que é uma visão mais estratégica. Então esse tema de orçamento, ele permeia todos os níveis da empresa, da organização. Isso é bem importante, porque eu tenho várias questões. Lembra que eu falei em um dos vídeos anteriores do tal do Business Plan, do planejamento estratégico, do BSC? Então, tudo isso vai ser orçado, né? Eu vou ter que olhar para esses elementos e colocar um olhar para o futuro. Então, o que eu quero fazer? Por quê? Quanto? Quem vai fazer? Como? Quando? Indicadores e o retorno desse investimento em grana e em tempo. Esses elementos são elementos que compõem cada projeto. E os projetos vão ocorrer quando? Lá na frente. Por isso que eu já falei, anota aí, não pode fazer planejamento estratégico BSC sem o budget, né? O budget é fundamental para a gente poder pegar os projetos, conversar com os gestores, e o que é combinado não é caro. Ó, legal, gostamos, vamos colocar esse aqui para o ano que vem. Agora, esses outros 2 projetos, vamos colocar ele mais para o médio e longo prazo. Significa dizer que uma parte do dinheiro da empresa vai ser carimbado com esse projeto. E isso é bem importante, essa dobradinha orçamento e planejamento estratégico. Por quê? Porque eu tenho uma série de elementos que influenciam o meu negócio. Esses elementos eu pude observar, só que tem coisas que acontecem que nem o melhor dos analistas, dos estrategistas, dos gurus conseguiram projetar, né? São elementos que ocorrem, que eles são os famosos quebradores de padrões. Então, há um nascimento muito no curtíssimo prazo, e mesmo quem viu acabou não ficando muito atento a isso, achou que era Lembra que eu falei dos 4 problemas? Não, lembra? Problema formiga, problema ratinho, problema leão-onça, problema elefante. Essa é a formiguinha, mas não olhou direito, não viu direito. Então, tudo aquilo que me influencia, tudo aquilo que eu influencio, são bases, evidentemente, para a estratégia e, claro, que para a montagem de cenário. Elementos de ambiente externo, fora da empresa, elementos de ambiente interno. Então, eu olho aqui para esse cenário do ambiente externo, que a gente viu aqui nesses meus vídeos várias vezes, mas eu gosto de voltar, sabe por quê? Porque você, teoricamente, vai lembrar daquele vídeo, ou você ter visto isso em outro colega, em outro vídeo, em outro canal. O fato é que quando você vê isso num lugar, vê isso num outro lugar, comprou um livro e viu, e estas coisas começam a sedimentar na sua mente, até que você, de repente, sem perceber, você formou um juízo de valor. E neste momento você já se aprofundou um pouco mais naquela questão. Aí a gente saiu de, entre aspas, júnior, né? E caminha para um pensamento um pouco mais pleno. E depois aí um nome sênior. Por isso que sênior, né? Sênior vem de senhor, né? De senhor. De já com um bom KM rodado, né, galera? Já aí um
os belos e bons pratos de arroz com feijão, mas mesmo assim, sempre revendo, hein, galera? Sempre revendo para não cair na acomodação. E a acomodação é o caminho do caos. Então, nós temos todo dia novas oportunidades nascendo, vão para o orçamento. E ameaças que estão aparecendo aí, vão para o orçamento também, beleza, galera? A identificação de como é que está esse meu cliente. Esse meu cliente continua aqui no leitinho? Ou esse cliente também amadureceu e agora está numa comida mais sólida, ele está buscando algo a mais? É fundamentalmente importante aplicar essa contribuição, essa aqui é a famosa pirâmide de Maslow, em tudo em nossas vidas, em tudo, porque ontem havia um padrão de maturidade lá no cliente, lá no fornecedor, lá no colaborador, ou mesmo em casa, o seu filho, sua filha. E hoje não mais, né? Hoje não mais. Hoje o padrão de maturidade se alterou. Portanto, a minha capacidade de interpretação e análise e de devolutivas e também de cobranças, né, também muda. Isso é muito importante, muito importante. Assim também como que os nossos... o mercado também vai nos ver de uma outra forma. Então, como que o mercado nos percebe? Percebe como? Um parceiro C, um parceiro B, um parceiro A. E tudo isso vai diretamente para o caldeirão da estratégia, para o caldeirão do orçamento. E lembre-se sempre, eu sempre preciso rever o meu posicionamento. Porque, tudo bem, eu até poderia, até pouco tempo atrás, ter vendido alguma coisa que eu achava que era o supra-sumo, eu achava que era high-tech, e até pode ter sido high-tech. É fato, pode ter sido. Só que às vezes a velocidade da curva de aprendizagem é tão grande que eu mesmo, às vezes, não estou atento a isso. Mas sim, eu posso ter vendido no passado uma high-end e hoje ela ser uma commodity. Então, eu preciso identificar hoje, eu vendo o que para quem? Hoje eu vendo uma commodity, então eu preciso de volume. Porque quem vende barato e pouco, ó, você sabe o que vai acontecer. E high-end, high-tech, eu vendo estratégia de nicho, né? Operação nichada. É diferente. O commodity, que é uma estratégia de altos volumes, é uma estratégia de nicho, que é a estratégia do high-end. E tudo isso, da onde vem essa grana, né? Vem primeiro como uma projeção orçamentária para que a gente tenha um recurso. Então, cada área dessa aqui, o gestor de supply chain, o gestor da engenharia de produção, aqui o pessoal do custo, a turma do comercial, o pessoal do RH, do financeiro, todas as áreas da empresa, numa percepção de orçamento mais madura, vão fazer o quê? Vão fazer seu orçamento e vão mandar para a controladoria consolidar. E aqui no ambiente interno é o que a gente vai perceber aonde que nós somos bons, nós somos bons nisso, e também aonde a gente tem que melhorar e aprender, e o orçamento vai para isso também, o marketing para divulgar mais ainda os pontos fortes. E aí todas as áreas vão pegar um pouco de grana para poder combater não conformidades, combater fragilidades. Então, a área que eu falei que vai consolidar esses dados de todas as outras áreas é a área da controladoria, que no passado fazia orçamento para todo mundo. Hoje, não mais. As empresas estão caminhando para um orçamento descentralizado, onde cada gestor, que é o paizinho, cada gestora que é a mãezinha do seu centro de custo, da sua mini empresa, vai fazer esse orçamento e vai passar para a controladoria fazer a consolidação deste mapa, evidentemente avaliando, né, os impactos lá nos prazos médios que nós falamos agora no bloco de fluxo de caixa que acabamos de acabar. E aí, veja, nós temos uma série de reflexões fundamentais para o orçamento, compartilhar com você, né? Então, qual é a retrospectiva de nossas vendas? Ou seja, como é que foi o comercial dos últimos 3, 4 anos?
E a tendência desse faturamento, e houve mudança na regra fiscal, houve mudança na regra comercial, os fornecedores aumentaram enquanto os seus materiais. Esses aumentos dos fornecedores eu repassei no meu custo. Se não, qual o impacto disso em nossas margens? E as nossas margens de contribuição segue qual tendência? Gente, isso aqui é bem importante, bem importante. E quantos colaboradores nós temos? Quantos colaboradores foram contratados no ano passado? E o dissídio e outros aumentos foram repassados? A tecnologia e a automação são plenamente utilizadas no negócio? Então tudo isso, gente, é bem importante. E portanto, a nossa empresa produtiva inchada e o fluxo de caixa somos aplicadores ou tomadores. Gente, quais investimentos foram feitos, fontes e taxas? Quanto minha área usou é justamente a área lá que eu falei agora há pouco. Não, compras, estoques, produção. Quanto que o centro de custo específico usou de recurso e se vai usar a mesma coisa ou não e por quê. Entende? Então, o orçamento é isso. É uma peça um pouco mais complexa, mas acredite em mim, vale a pena você estudar e vale a pena você implantar, porque orçamento mitiga risco. Então, aqui nós temos projeção de cenário, eu falei que são 3. Otimista, porque vai melhorar. Realista e Marcelão, pode piorar? Infelizmente pode. Tempo. A princípio, orçamento anual feito lá em setembro, outubro, com uma revisão das premissas básicas em abril, em maio, para validar o segundo semestre. Todos esses suborçamentos que eu falei vão se transformar num grande orçamento econômico, que é o nosso grande DRE, que eu já falei em vídeos anteriores, o nosso grande orçamento financeiro, que é o nosso fluxo de caixa, que nós falamos no último bloco. Então aqui nós temos esses elementos orçamentários baseado nessa análise retrospectiva até agora e com essas pitadas de tendência e possibilidades de mercado. Então eu vou projetar as minhas receitas, minhas vendas, vou projetar meus gastos variáveis, vou projetar meus gastos fixos e vou projetar os meus investimentos, galera. Veja, pelo menos a gente tem que entender que existem 4 blocos a serem trabalhados: vendas, gastos variáveis, gastos fixos e orçamento de investimentos. E a gente começa a fazer isso onde? Lá no DRE. O DRE, lembra que eu falei? O DRE é a nossa bússola. Então, antes de fazer o orçamento, eu olho para o que ocorreu, sabe, nos últimos 5 anos. Olho para as proporcionalidades de cada conta aqui, de cada conta do nosso budget. Isso é bem importante. E, principalmente, a avaliação de cada elemento a ser utilizado nesse processo. Por quê? Quais são esses elementos? Algumas questões. Primeira pergunta: quanto que eu devo vender o ano passado? Essa é fácil. Se você não fizer nada de errado, nem nada de certo, e o mercado também não mudar nada, é deixar o navio ali, a própria sorte, né, com o timão solto. Então, provavelmente, o que vai acontecer? Você vai ter uma recorrência do cenário. É claro que, ultimamente, tem que segurar forte no timão, timoneiro. Quanto precisaremos vender o próximo ano, que é o famoso ponto de equilíbrio, que eu já expliquei aqui, mas tem que lembrar sempre disso, e quanto queremos vender, que é fora para pagar as contas, mas para poder gerar o famoso ROI, Return on Investment, para o nosso acionista. Mas tudo isso está profundamente ligado à margem bruta de contribuição, que a gente já viu aqui, mas para fazer orçamento eu preciso disto, e disto muito bem feito. Então, qual é a nossa MBC? Qual é a nossa margem bruta de contribuição? Precisamos disso bem calculadinho. Por quê? Porque o orçamento de vendas precisa disso. Lembra? Nós trabalhamos o ponto de equilíbrio e o nível de vendas para poder gerar lucro para o nosso acionista.
lembre-se que a definição do ponto de equilíbrio é a nossa venda mínima, é a nossa receita mínima. Veja, o que é o meu mínimo? O meu mínimo é isso aqui. Eu preciso sair da zona do prejuízo. Eu preciso entregar meu orçamento de vendas. Olha, chefe, no ano que vem a gente precisa vender X milhões para poder ficar ali no 50-50, senão é um problema. Aqui um pequeno forecast, né? Forecast que nós já vimos também em vídeos anteriores, que consolida essa questão do orçamento. E aqui eu tenho que orçar uma venda mínima para pagar esses 104 mil milhões. E depois eu preciso ter uma venda objetivo para poder gerar o chequinho de 110 mil ou milhões para o nosso acionista. E aí, gente, a gente vai se encaminhando aqui, né? Aqui. E no próximo vídeo a gente entra nessa peça que se chama de Business Case e a gente vai trabalhar esse orçamento de vendas, depois o orçamento de gastos variáveis, que é o próximo orçamento de gastos fixos e orçamento de investimento, galera. Então, até semana que vem, moçada, com um pouco mais de orçamento, pessoal. Muito bem, galera, muito bem, galera. Então, é muito bom ter você com a gente aqui. Hoje estamos completando o 20º vídeo. Para mim é uma grande honra ter a sua audiência aqui com a gente, nos acompanhando. Eu fico muito feliz que você nos honra com esta possibilidade. Então, valeu, galera. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma ótima semana. Isso daí. TMJ. Tamo junto.